Capítulo 13. Os pobres desamparados. Quando se tem feito o que é possível para ajudar o pobre a se ajudar a si mesmo, restam ainda a viúva e o órfão, o velho, o inválido e o enfermo, os quais requerem simpatia e cuidado. Estes nunca deveriam ser negligenciados. São confiados pelo próprio Deus à misericórdia, ao amor e ao terno cuidado de todos a quem ele constituiu mordomos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, verso 10. Em sentido especial, Cristo colocou sobre sua igreja o dever de cuidar dos necessitados dentre seus próprios membros. Ele consente que seus pobres se encontrem nos limites de todas as igrejas. Devem achar-se sempre entre nós, e ele dá aos membros da igreja uma responsabilidade pessoal quanto a cuidar deles. Como os membros de uma verdadeira família cuidam uns dos outros, tratando dos doentes, sustentando os fracos, ensinando os ignorantes, exercitando os inexperientes, assim cumpre aos que pertencem à família da fé atender aos necessitados e inválidos. Por nenhuma consideração deverão estes ser passados por alto. As viúvas e os órfãos são objeto do cuidado especial de Deus. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Salmo 68, verso 5. O teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Isaías capítulo 54, verso 5. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Jeremias capítulo 49, verso 11. Muitos pais, quando chamados a separar-se de seus queridos, têm morrido descansando com fé nas promessas de Deus de por eles velar. O Senhor provê quanto às viúvas e os órfãos, não por meio de um milagre, enviando-lhes maná do céu, não mandando corvos a lhes trazer alimento, mas por um milagre no coração humano, expelindo o egoísmo e descerrando as fontes do amor cristão. Os aflitos e desolados confia-os ele a seus seguidores como precioso depósito. Eles têm o mais forte direito às nossas simpatias. Nos lares providos dos confortos da vida, nas despensas e celeiros cheios do fruto das abundantes colheitas, em armazéns abastecidos com os produtos do tear e nos subterrâneos em que se armazenam a prata e o ouro, tem Deus suprido os meios para a manutenção desses necessitados. Ele nos roga que sejamos condutos de sua bênção. Muita mãe viúva, com seus filhos destituídos de pai, está se esforçando valorosamente para levar seu duplo fardo, trabalhando tantas vezes, muito além de suas forças, a fim de conservar consigo seus pequeninos e prover-lhes as necessidades. Pouco tempo tem ela para os educar e instruir, pouca oportunidade de os rodear de influências que lhe aclarem a vida. Ela necessita de ânimo, simpatia e auxílio positivo. Deus nos pede que, na medida do possível, supramos para com essas crianças a falta do pai. Em vez de ficar à distância, queixando-nos de seus defeitos e dos inconvenientes que possam causar, auxiliai-as por todos os modos possíveis. Buscai ajudar a mãe gasta de cuidados. Aliviai-lhe a carga. Além disso, há a multidão de crianças inteiramente privadas da guia dos pais e da influência de um lar cristão. Abram os cristãos o coração e o lar a esses desamparados. A obra a eles confiada por Deus como dever individual não deve ser passada a alguma instituição de caridade, ou deixada aos acasos da caridade do mundo. Se as crianças não têm parentes em condições de cuidar delas, provejam os membros da igreja um lar para essas crianças. Aquele que nos fez ordenou que fôssemos associados em famílias, e a natureza da criança se desenvolverá melhor na amorosa atmosfera de um lar cristão. Muitos que não têm filhos próprios poderiam fazer uma boa obra cuidando dos filhos dos outros. Em lugar de dar atenção a animaizinhos mimados, prodigalizando afeição a mudas criaturas, dediquem suas atenções às criancinhas, cujo caráter podem moldar segundo a semelhança divina. Ponde vosso amor nos membros destituídos de lar da família humana. Vede quantas dessas crianças podeis criar na doutrina e admoestação do Senhor.
muitos seriam assim, por sua vez, beneficiados. Também os idosos necessitam da auxiliadora influência das famílias. Na casa de irmãos e irmãs em Cristo, é mais fácil haver para eles como que uma compensação da perda de seu próprio lar. Se animados a partilhar dos interesses e ocupações domésticas, isto os ajudará a sentir que não deixaram de ser úteis. Fazei-os sentir que seu auxílio é apreciado, que há ainda alguma coisa para fazerem em servir a outros, e isso lhes dará ânimo ao coração, ao mesmo tempo que comunicará interesse à sua vida. O quanto possível, fazei com que aqueles cuja cabeça está alvejando e cujos passos trôpegos indicam que se vão avizinhando da sepultura, permaneçam entre amigos e relações familiares. Que adorem entre aqueles que conheceram e amaram. Sejam cuidados por mãos amorosas e brandas. Sempre que possível, deveria ser o privilégio dos membros de cada família atender a seus próprios parentes. Quando assim não se dá, a obra pertence à Igreja e deve ser considerada como um privilégio, da mesma maneira que um dever. Todos quantos possuem o Espírito de Cristo terão uma terna consideração para com os fracos e os idosos. A presença em nosso lar de um destes inválidos é uma preciosa oportunidade de cooperar com Cristo em seu ministério de misericórdia e desenvolver traços de caráter semelhantes aos seus. Há uma bênção no convívio dos mais idosos com os mais jovens. Esses podem iluminar o coração e a vida dos idosos. Aqueles cujos laços da vida se estão enfraquecendo necessitam o benefício do contato com a esperança e a vivacidade da juventude. E os jovens podem ser auxiliados pela sabedoria e a experiência dos idosos. Sobretudo, eles precisam aprender a lição do abnegado ministério. A presença de um necessitado de simpatia, paciência e abnegado amor seria uma inapreciável bênção para muitas famílias. Haveria de suavizar e refinar a vida doméstica e despertar em idosos e jovens aquelas graças cristãs que os destacariam com uma divina beleza e os enriqueceriam com os imperecíveis tesouros do céu. Sempre tendes os pobres convosco, disse Cristo, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Marcos capítulo 14, verso 7. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, verso 27. Ao colocar entre eles os inválidos e os pobres, de modo a dependerem de seus cuidados, Cristo está provando os seus professos seguidores. Por nosso amor e serviço a seus necessitados filhos, provamos a genuinidade de nosso amor por ele. Negligenciá-los é declarar-nos falsos discípulos, estranhos a Cristo e seu amor. Ainda que se fizesse tudo quanto possível em prover lares para as crianças pobres entre as famílias, restariam ainda muitas a demandar cuidados. Muitas delas têm recebido uma má herança. Não são promissoras, mas sim atrativos, perversas. São, no entanto, o preço do sangue de Cristo e, a seus olhos, tão preciosas como nossos próprios filhinhos. A menos que uma mão ajudadora lhes seja estendida, crescerão em ignorância, caindo no vício e no crime. Muitas dessas crianças poderiam ser salvas mediante a obra de orfanatos. Tais instituições, para serem mais eficazes, deveriam ser modeladas o mais possível à semelhança de um lar cristão. Em lugar de grandes estabelecimentos, reunindo grande número, haja pequenas instituições em vários lugares. Em vez de ficar dentro ou próximo de uma grande cidade, devem ser localizadas no campo, onde se pode obter terra para o cultivo e as crianças podem ser postas em contato com a natureza e ter o benefício do preparo profissional. Os que tomam conta desse lar devem ser homens e mulheres dotados de coração nobre, cultos e abnegados. Homens e mulheres que empreendam a obra impulsionados pelo amor a Cristo e que eduquem as crianças para ele. Sob tais cuidados, muitas crianças sem lar e desamparadas podem ser preparadas para se tornarem úteis membros da sociedade e uma honra para Cristo, ajudando a outros por sua vez. Muitos desprezam a economia, confundindo-a com a avareza e a mesquinhez. A economia, porém, harmoniza-se com a mais ampla liberalidade. Verdadeiramente, sem economia, não pode existir real liberalidade. É preciso que poupemos, a fim de podermos dar.
Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nós designada como representantes de Cristo. O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expelidos de nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do desinteresse pessoal revelado na vida de Cristo tem de ser desenvolvido. Nas paredes de nossa casa, nos quadros, na mobília, devemos ler: recolhe em casa os pobres desterrados. Em nosso guarda-roupa cumpre-nos ler: veste-o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado: reparta o teu pão com o faminto. Isaías capítulo 58, verso 7. 1000 portas de utilidade se acham abertas perante nós. Lamentamos muitas vezes os escassos recursos disponíveis, mas, se os cristãos estivessem com inteiro fervor, poderiam multiplicar os recursos 1000 vezes. É o egoísmo, a condescendência com o próprio eu que entravam o caminho à nossa utilidade. Quantos recursos são gastos com artigos que são meros ídolos, coisas que absorvem pensamentos, tempo e energias que deviam ser empregadas para fins mais elevados? Quanto dinheiro é gasto em casas e imóveis caros, em prazeres egoístas, comidas luxuosas e nocivas, em prejudiciais condescendências com o próprio eu? Quanto é esbanjado em dádivas que não beneficiam a ninguém? Em coisas desnecessárias, muitas vezes nocivas, estão professos cristãos hoje em dia gastando mais, muitas vezes mais, do que empregam em buscar salvar almas do tentador. Muitos dos que professam ser cristãos gastam tanto no vestuário que nada têm para dar a fim de suprir as necessidades dos outros. Pensam que precisam ter custosos ornamentos e dispendiosa roupa a despeito das necessidades dos que só com dificuldades podem conseguir o mais simples vestuário. Minhas irmãs, se harmonizasseis vossa maneira de vestir com as regras dadas na Bíblia, teríeis abundância para auxiliar vossas irmãs mais pobres. Não teríeis apenas recursos, mas tempo. Muitas vezes é isso o mais necessário. Muitos há a quem poderíeis ajudar com as vossas sugestões, vosso tato e habilidade. Mostrai-lhes como podem vestir-se com simplicidade e ainda com bom gosto. Muitas mulheres permanecem fora da casa de Deus por causa de seus miseráveis, mal arranjados trajes se acharem então assinalado contraste com o vestuário das outras. Muitos espíritos sensíveis nutrem um sentimento de amarga humilhação e injustiça devido a esse contraste. E por causa disso, muitos são levados a duvidar da realidade da religião e a endurecer o coração contra o Evangelho. Cristo nos manda: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João capítulo 6, verso 12. Enquanto milhares perecem diariamente de fome, derramamento de sangue, incêndio e peste, convém a todo aquele que ama a seu semelhante cuidar em que nada se perca, que não seja desnecessariamente gasta coisa alguma com que pudesse beneficiar uma criatura humana. É pecado desperdiçar o nosso tempo. É pecado desperdiçar nossos pensamentos. Perdemos todo momento que dedicamos ao egoísmo. Se cada momento fosse devidamente avaliado e empregado de modo adequado, teríamos tempo para tudo o que necessitamos fazer para nós mesmos ou para o mundo. No emprego do dinheiro, no uso do tempo, das energias, das oportunidades, volva-se cada cristão para Deus em busca de guia. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, verso 5. Fazei o bem, e emprestai, sem nada a esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas capítulo 6, verso 35. O que esconde os olhos terá muitas maldições, mas o que dá ao pobre não terá necessidade. Provérbios capítulo 28, verso 27. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Lucas capítulo 6, verso 38.